Boa noite, boa noite, boa noite, Gabriela, Kátia, Carolina, boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, Marcelo. Boa noite, boa noite. Muito bom ter vocês aqui comigo hoje. Boa noite, Ana. Confesso que eu tava assim mega ansiosa para começar logo. Gente, eu sou assim apaixonada, aquelas hashtag amo meu fazer. E foi muito legal e tem sido muito legal essas últimas semanas, os directs que eu tenho recebido, e eu quero de verdade ser contribuição na caminhada de cada uma de vocês. Raíssa, Marta, Luciana, Marcelo é meu parceiro, faz parte da equipe. Boa noite, Rê, boa noite, sejam muito bem-vindas, Fátima. Muito, muito, muito bom mesmo estar aqui com vocês. É isso aí, tamo junto, noite de chuvinha aqui em Sorocaba. Quero saber de que cidade vocês estão falando, conhecer um pouquinho de vocês, contem aí de que cidade. Luciana, Rê. Eu sou de Sorocaba. Vou contar daqui a pouquinho para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória. Aqui tá chovendo desde sábado, acredito que pelo menos quem é do estado de São Paulo tá do mesmo jeito. Como é que tá? Zona Sul de São Paulo. Gabriela, tá chovendo aí? Diz que São Paulo tá mais forte que aqui, hein? Interlagos. Muito bom, meninas. Dizer aí de onde vocês são. Se tá muito. É bom que refresca, né? Gostosinho. Até bom pra gente poder prosear. E eu adoro conversar. Muito, muito bom mesmo ter vocês aqui, Jundiaí, a Raíssa, Fortaleza, no Ceará, que terra boa. Fabiana, não conheço o Ceará. Jundiaí eu conheço, gosto. São Paulo eu sou apaixonada. Jaque, seja bem-vinda, boa noite, boa noite. Estamos nós aqui, Evelyn, seja bem-vinda, Paulinha, meninas que forem entrando, vão contando aí como é que, de onde vocês falam, onde vocês estão, para eu conhecer um tiquinho mais de vocês. Palmas, Tocantins, hein? Rio Grande do Sul, Jaque, que legal, São Paulo, Rê, muito bom, Freguesia do Ó. Muito legal, sejam muito bem-vindas todas. Sempre que eu me proponho a fazer um trabalho, meninas, independente, muita chuva, aqui também, sempre que eu me proponho a fazer um trabalho, independente de como é esse trabalho, se ele é no Zoom, se ele é um curso, se ele é uma palestra, se ele é um atendimento, eu vou com a alma. E é assim que eu quero estar aqui hoje para vocês. Com a alma. Eu tenho um propósito e uma missão de vida que eu, assim, é o que me move a levantar todo dia, a passar pelos desafios da vida, que é ajudar mulheres a passar pelo processo de separação com mais leveza, porque eu sei que é possível. Então, o objetivo aqui hoje é que mais do que vocês estarem aí ou ouvirem a live ou assistirem a live, é que vocês vivam um recomeço de verdade. É que efetivamente eu possa ser contribuição na sua caminhada para que hoje seja o início de uma nova história. Para que o que eu compartilhe com vocês faça com que vocês sintam, que faça sentido na sua caminhada. Essa é a proposta da semana, do recomeço, da maratona, do recomeço, das atividades, dos grupos. É efetivamente poder fazer sentido na tua história. É poder ser, se no final dessa live cair uma fichinha, sabe? Quem é dos 30 a mais, 30 não, mas os 40 a mais lembra, aqueles orelhão de ficha. Então eu brinco na psicanálise que a gente passa de fase ou cai ficha. De repente,
cai uma fichinha. Quando aquela ficha cai, não tem como resgatar ela mais. Então, se no final dessa live tiver caído uma fichinha aí para vocês, eu já zerei na vida. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Na constelação familiar, eu não sei se vocês conhecem ou quem conhece, mas é uma técnica terapêutica que eu amo. E um dos princípios que básicos, né, da constelação é a troca. Eu dou, o outro dá, eu dou, o outro dá, e assim funciona as nossas relações. Bom, seja bem-vinda, Marcelo. Eu no bom dia, gente. Bem-vinda, Gabriela. A troca, ela é assim, a gente dá e tem, né? E não importa para quem. Então, eu posso ajudar uma amiga hoje, 10 anos depois, um desconhecido me ajuda. Então, as relações, elas são pautadas nesta troca. E o que eu vou pedir para vocês? Para que vocês cliquem nesse aviãozinho e compartilhem com 5, 10, 2, 1, 20, quantas amigas vocês puderem agora. Por quê? Muita gente não tá sabendo que essa live tá acontecendo, né? Amigas que toda vez que a gente vai conversar, o assunto é o ex. Não tem outro assunto que não o ex. Amigas que foram traídas e não sabem como lidar com a situação. Amigas que terminaram o relacionamento por traição, só que o relacionamento já acabou em 1910 e ela continua presa na história. Amigas que todos os relacionamentos que inicia acha que vai haver a traição. Então, o que eu vou pedir para vocês? Joga para o universo, compartilha com outras mulheres, com outras pessoas que estão passando por esse processo, para que elas saibam que essa live está acontecendo, para que o Instagram entregue para mais e mais e mais pessoas. Porque quanto mais nós mulheres nos unimos, mais fortes a gente fica. Quanto mais a gente se entende como únicas, como uma unidade, mais forte a gente fica. Né? Nós mulheres foi criado para nós uma competição visual, estética. De alguma forma a gente se perdeu nesse processo e a gente passou a ver a outra como rival, inimiga, concorrente ou sei lá mais o que. Então, gente, compartilha com as amigas, compartilha com o máximo de amigas que vocês puderem, compartilha para que elas também possam ter acesso a essa informação. Quando que, se a gente parar para pensar, uns 5, 10 anos atrás, a gente ouvia falar algo sobre traição, principalmente nós mulheres, que isso era uma coisa comum. Eu vi ontem uma reportagem, ai gente, eu vou falar que eu sou bem tia, tá? Mas de época de livrinho de João Bidu, eu vi uma reportagem dele num podcast. E a gente só ouvia falar sobre relacionamento, as tristezas e as nossas dores, naqueles livrinhos de horóscopo. Capricho, quando era adolescente, Cláudia. Hoje a internet nos traz isso. Nos possibilita falar sobre esse assunto que muitas vezes machuca tanto. Então, compartilha aí, dedinho aí, ó, dedinho disparado nesse aviãozinho e manda para todas as amigas que vocês puderem. Quanto mais nós nos unirmos, mais forte a gente fica. Mais empoderada, mais o nosso feminino se fortalece. E a gente começa a se entender como indivíduos, como união, como força, como únicas, como amigas irmãs. Manda aí, pro máximo que vocês puderem, bora lá. Eu tô aqui com a minha água, já preparadinha pra prosa, porque eu falo pra caramba. Vocês estão aí prontas também pra gente começar, que o negócio é arrepiar mesmo. Quero assim, fazer a maior entrega que eu puder para vocês. Por que eu decidi fazer essa maratona? Eu tô numa proposta, eu sou psicanalista, eu vou contar um pouco já sobre a minha história. Mas hoje eu trabalho no Instagram, né, @SOSSeparei, especificamente com mulheres passando pelo processo da separação ou com desafios muito específicos das mulheres. E à medida em que eu venho abrindo caixinhas de perguntas, enquetes, o que eu mais escuto é assim: Lu, por que é difícil desapegar? Lu, eu fui traída e não consigo perdoar.
Lu, ele me traiu com a minha amiga. Lu, eu não aguento mais. Eu falo que eu não vou voltar, ele vem com aquela conversinha, quando vê eu já voltei. Lu, eu não aguento mais, ele não me respeita. Então, assim, o que eu vejo em nós mulheres e por que eu decidi trabalhar com mulher? Nós somos iguais. Ponto, meninas. Ponto. Tá? O que eu vivi, ou vocês viveram, ou vão viver, ou conhece alguém que viveu. O que vocês estão vivendo, ou eu vivi, ou vou viver, ou conheço alguém que vai viver. Então, nós temos as mesmas dores, principalmente quando se trata de relacionamento. E aí, depois de já mais de 10, 14 anos trabalhando como psicanalista e eu escolhi trabalhar com mulheres, é porque eu percebo que é diferente a forma dos homens terminar as relações. Outro dia um amigo me parou e falou assim, ai Lu, por que você só fala de mulher? Você parece muito feminista. Homem também sofre, olha que não é nenhum nem dois que já falou isso. Então, não é que o homem não sofra, meninas, né? Mas é diferente. É diferente. Vocês concordam? Diz aí pra mim se vocês concordam. Eu vejo muito assim, ó. O homem, quando ele separa, lá na firma, só vão saber quando ele arrumar outra. O homem, quando ele vai pro futebol, ele vai pro futebol. Se o mundo tá acabando, se ele separou, se ele foi traído, ele vai pro futebol. Quem fica sabendo o que tá acontecendo, né? Só que nós mulheres, nós chegamos no ponto de ônibus e a senhorinha que tá ali do lado, vai até o ônibus chegar, ela já ficou sabendo de tudo. E eu choro, e eu conto, e eu choro, e eu conto. Não é assim? Meninas, é diferente. O homem não é que ele não sinta, ele sente, mas é de outra forma. Só que nós fazemos uma salada. E no decorrer dos atendimentos, eu fui percebendo mulheres que quando você separa, naturalmente, até financeiramente, a situação é meio complicada, né? Até que se organize tudo, com raras exceções. Só que quando essa mulher, ela pega a vidinha dela aqui, ó, pelas mãos, pelas rédeas, e ela transforma a separação em superação, meu amor, mas ninguém segura. Ninguém segura, inclusive profissionalmente. Já o homem, profissão é profissão, futebol é futebol, relacionamento é relacionamento, é tudo em caixinhas, separadinhas. Nós pegamos tudo, fazemos um bolo só. Então, quando a mulher está passando pelo processo da separação, se ela não tiver esse suporte, esse amparo, esse apoio, tudo desanda. Tudo, em todas as áreas. Você briga com os filhos, você fica deprimida, daqui a pouco tá doente, daqui a pouco tem que comprar remédio, aí já não tem muita grana, e vira uma salada, aí eu não quero sair, daí eu começo a sair, daí eu não fico feliz porque não era exatamente isso que eu queria. Então, vira tudo uma salada. Então, por isso eu escolhi trabalhar especificamente com mulheres quando a gente fala de relacionamento. Como é que vai funcionar essa maratona, tá? Primeiro, gente, não tem milagre. Eu não sei se vocês já fizeram terapia, mas todos os processos de autoconhecimento não tem milagre. Da separação seria diferente, mas tem uma coisinha que se chama metodologia, um passo a passo, né? Só que assim, se eu falar aqui e ninguém fizer nada, não muda nada. Então, o que eu me proponho e o que eu proponho a vocês é ouça com o coração. Se conecta com vocês, com as suas histórias, porque a minha história é a história de vocês, e a história de vocês é a história minha. Aqui nós somos todas uma só, a gente está em 35, somos uma só. Como é que vai funcionar a maratona? Hoje, às 21 horas, depois, quarta-feira, às 21 horas e sexta-feira, às 21 horas. Então, eu não sei se todo mundo aqui tá no grupo. Quem não está no grupo, a hora que acabar a live, antes de acabar, eu aviso novamente para vocês entrarem, porque nos dias que a gente não estiver conversando aqui, vão ter algumas atividades para vocês fazerem lá. Que atividades, Lu? Sempre atividades como ferramentas terapêuticas para ajudar você no seu processo, no momento que você está vivendo, e não importa que momento é esse, mas que vai ser contribuição, vai.
se vocês fizerem. Então, estejam no grupo. No domingo, a gente vai se encontrar, mas aí é via Zoom, numa mentoria. Como é que vai funcionar? Eu mando o link lá, aí a gente se encontra, aí eu vou conhecer melhor cada um, a gente vai poder conversar, vai poder trocar figurinhas, assim, vai ser muito bacana. Porém, é só quem está no grupo, porque o link vai para lá. Perfeito? Então, a ideia de fazer hoje esse encontro, de fazer essa semana esse encontro, é justamente para poder ser contribuição com vocês. Eu sou a João Bidu do Instagram, para a gente poder fazer essa troca. O grupo tá quase cheio, o grupo tá uma delícia, o grupo tá lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Quem não entrou, a hora que acabar, bora lá, hein? O que você ganha com isso? Eu quero te ensinar hoje a dar um basta, a tomar a decisão de efetivamente viver a maratona do recomeço, né? A gente fala muito do fim do ano. Fim do ano, qual que é a fala geral? Ano que vem vai ser diferente. Coincidentemente, eu tive 2 términos mais, vamos dizer, de relacionamento mais sério, que foi em janeiro. Por quê? Porque normalmente dezembro, chega Natal, a gente tá ali olhando pra cara da pessoa, a pessoa pra cara, pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ano que vem vai ser diferente. Passou as festas, chega janeiro, começamos a tomar as decisões, né? Então, se efetivamente a gente entende janeiro como o mês do recomeço, começo de ano, vamos de verdade fazer disso um recomeço. Só que para eu fazer diferente, para eu ter um resultado diferente, eu tenho que ter atitudes diferentes. Eu tenho que buscar conhecimento diferente. Eu tenho que realmente caminhar para uma nova história. E essa é minha proposta para vocês. É este caminhar para uma nova história. É um recomeço? Então é um recomeço. Porque a mulher, quando ela decide que ela quer uma coisa, ela efetivamente conhece. Consegue. Eu tô para ver bichinho mais determinado. A mulher, quando ela fala eu vou, ela vai. Quando ela fala eu quero, ela consegue. Mas ela tem que querer. Então a proposta dessa semana é justamente você viver este recomeço. De corpo, alma, não participar apenas. Só que aí eu quero saber o seguinte, de vocês. Vocês estão prontas? Pronta para uma nova história? Digita aí para mim se vocês estão prontas. Bora lá, digita aí. Quero interação, hein, gente? Prontas? Hashtag prontas. Muito bem, é isso aí. Prontas. Fátima, seja bem-vinda, muito bem. Nós temos que mandar para o universo, gente, tá? Quando eu falo para vocês até escrever, é o seguinte: tô pronta vida, tô pronta, papai do céu, para uma nova história, tô pronta, universo, eu quero uma vida diferente, eu quero viver relacionamentos diferentes, eu quero histórias diferentes, eu tenho que gritar, sabe? Que é pra gente não repetir mais as mesmas histórias. Que é pra gente mandar o recado pro universo e dizer, não sou mais a mesma. Não sou mais a mesma. E se eu não sou mais a mesma, minha energia também é. Laura, diga, estou pronta. Que vai dar certo, mulher. Coloca aí, estou pronta. Vamos profetizar aqui, meninas, que nessa egrégora que tá aqui, todas juntas, todas unidas e vibrando no mesmo objetivo, todas nós estamos prontas. Bom, quem sou eu? Muita gente chegando agora, né? Deixa eu contar um pouquinho para vocês da minha história. Bom, meu nome é Lucimara Queiroz, eu sou psicanalista. Tudo bem. Isso aí, Luciana. Sou psicanalista, atendo mulheres, como eu falei para vocês, que estão passando pelo processo de separação. Eu não acredito em transformação sem ação, tá? Então, essa sou eu. Então, todo mundo que eu atendo, as mentoradas, já sabe. Não acredito em transformação sem ação. Eu tive escola por 14 anos. Quem me acompanhou dessa época tá aí, Elaine, seja bem-vinda. Laura, que bom que você tá pronta. Marcelo.
Ai, joia, joia. Perfeito, Cláudia. Tudo bem. E eu tive escola por 14 anos e funcionava assim. Quando eu queria mais aluno, o que eu tinha que fazer? Divulgação. Quando eu queria trocar os computadores, eu precisava de caixa, então eu precisava de dinheiro. O que eu tinha que fazer? Cartaz, na época era CorelDRAW, uns panfletinhos, carro de som. Se virava nos 30 e fazia movimento para ter resultado diferente. Então, por que a nossa vida não vai ser assim? Não tem outro caminho, gente. Se eu quero um resultado diferente, eu tenho que ter uma ação diferente. Então, eu acredito verdadeiramente que para ter transformação, tem que ter ação. Eu casei, tive alguns relacionamentos, eu me separei com 27 anos aproximadamente. Faz 17 anos, matrículas, é isso mesmo, Marcelo, misericórdia. Faz 17 anos que eu me separei aproximadamente. E assim, eu não casei, não sei vocês, mas eu não casei pra separar. Eu casei com meu primeiro namorado, era pra sempre, tinha certeza. Aliás, não é nem certeza, eu não tinha dúvida disso. Alguém casou pra separar, ou pelo menos antes a gente não pensava nisso. Então, quando eu me separei, eu perdi o chão, literalmente. 27 anos, um filho pequeno, empresa, tinha começado a empresa muito recente. O que eu tinha, gente? Vontade, coragem, me arregaçar as mangas e vamos que vamos pra vida. É isso aí que eu tinha. Eu não tinha muita escolha, tinha que pensar. Nessa época eu não sabia o que era terapia, tá? Nem que soubesse, também é fora de cogitação financeiramente falando para a época. E eu fiquei muito brava, né? Eu acho que essa é a palavra. Porque assim, eu tinha desenhado uma vida perfeita. Não sei vocês, acredito que algumas devem ter vivido isso. Pensa um castelinho. Era assim, namorar, casar, viver felizes para sempre. E o castelinho não deu certo. E aí eu falei, gente, como é que eu lido com isso agora, né? Que eu também tinha um ponto que eu acho que é o que acontece com a maioria das mulheres. A gente não vai ter tempo para ficar chorando. A gente precisa arregaçar as mangas e bora pra vida, né? E aí não tinha muita grana, empresa, filho pequeno, não tinha amigos. Cássia ficou brava. Eu fiquei muito brava. Não tinha amigos, porque eu sou do Paraná. E aí eu já vim para fazer faculdade, acabei casando e ficando por aqui. Fim de semana eu ia com o meu filhote pro shopping. Então era McDonald's e livro. Vamos pensar, a cada 15 dias, McDonald's e um livro. Ó, a Luciana, Jéssica, sejam bem-vindas meninas. E aí eu ia, todo domingo, pegava o meu gordinho, que na época era gordinho, agora tem 24 anos o meu bebê. Aí ia pra shopping. Aí eu comprava, até separei uns pra vocês verem, ó. Mulheres corajosas sempre vencem, solteira e feliz da vida, o insuperável fascínio da mulher livre, lá ia eu. Não tinha internet, eu tinha escola de cursos profissionalizantes, tinha computador, mas não tinha acesso a essas coisas, gente. Então eu comprei livros e eu ia estudar. E ali eu fui tentar entender como é que é ser solteira, como é que é ser separada, como é que eu faço agora, né? Como é que eu vivo, gente? Era uma época que, assim, autoconhecimento era Lair Ribeiro, que era muito profundo e não era minha praia. Então eu fui estudar isso, né? A vida me conduziu assim, bonitinho. O que eu olho hoje? Graças ao que eu passei, eu consigo hoje ser contribuição na vida de muitas mulheres. Mas eu precisei passar por algumas situações. E em outros relacionamentos, que eu vou contar um pouquinho para vocês nas outras histórias, a mesma coisa. Então, o que eu vi? Que a dor que você pode estar passando hoje vai ser justamente o trampolim para te levar para um próximo passo. Eu peguei a minha emoção, lembra que eu falei para vocês que eu fiquei com muita raiva? E eu desloquei ela para o trabalho. Ô, meu bem, então o que nós faz com isso aqui todo? Vamos trabalhar. E o que eu fiz? A minha escola era uma escola que tinha
200, 300 alunos, coloquei meta, cheguei a 850 alunos, 17 funcionários e foquei. Então eu peguei a minha energia, o meu conhecimento, tudo que eu passei que poderia me levar por uma depressão, por um desânimo, para ser a vítima, eu transformei aquilo em força e fui para a vida. E é por isso que eu acredito que o momento que você está vivendo agora é o momento que vai te impulsionar para uma próxima fase, uma fase muito melhor. Então as situações, elas vêm justamente para que a gente possa aprender. E aí, como eu comecei a ler muito, comecei a gostar do assunto relacionamento, eu virei aqui, ajudava as amigas, a conselheira das amigas, eu virei a conselheira do moço que entregava água, o moço que colocava divisória, daqui a pouco o povo sentava na minha frente e começava a falar da vida. Eu falava, Jesus amado, né? E virei, e fui. E aí, assim, uma coisa foi levando a outra, até que eu me visse hoje, veja bem, 17 anos depois, trabalhando exatamente com isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o que você está passando hoje, por mais que seja dolorido, profundo, por mais complicado que seja, é necessário para a próxima etapa. Talvez se você não passasse pelo que você está passando hoje, você ficasse exatamente onde você estava há 3 meses, há 6, e que talvez não era tão confortável assim. Embora se chame zona de conforto, não quer dizer que é bom. Eu sei que você pode ter um ano melhor. Eu sei que esse ano pode ser um ano para recomeçar. Você tá pronta. Então é só acreditar e ir e se permitir que a tua vida pode ser diferente. A sua vida vai ser diferente. Para quem que é? Né? Eu gosto muito também de falar isso. Para quem que é? Gabriela, eu tô passando a mesma coisa. É isso aí, Gabriela. Olhe muito para essas histórias. Sempre lembrando, meninas, o que eu vivi, ou vocês viveram, ou vão viver, ou conhece alguém que viveu. O que vocês estão vivendo, ou eu vivi, ou vou viver, ou conheço alguém. Então, nós somos uma unidade aqui. Uma unidade. Estamos todas no mesmo barco, né? Então, para quem que é essa semana? Para quem se separou, tá se separando. Para quem foi traída. Para quem tá com dificuldade ou tem dificuldade de lidar com a traição. E quando eu falo, gente, de término, de se separou ou tá se separando, eu atendo mulheres que elas terminaram um relacionamento há 10 anos. Depois elas tiveram outros e outros e outros. Só que nesse primeiro relacionamento ela foi traída. Então hoje, as relações que ela tem, ela desconfia. Por quê? Porque ela não resolveu o que aconteceu lá há 10 anos atrás. Então, quando eu falo do estar se separando, não necessariamente quer dizer que a dor ou trauma ou machucado é de agora. É deste relacionamento de agora, tá? Então, essa semana é pra vocês. É pra quem tá nessa pegada aí. E pra quem não é. Pra quem tem relacionamento estável, vive num mar de rosas, e principalmente para quem acha que já sabe tudo e não precisa aprender nada. Mesmo quem está fazendo terapia, eu indico, se puder, fiquem, né? E colha o que faz sentido para vocês. A gente vai conversar por um bom tempo, como qualquer coisa. Eu pego um pouco de um, outro pega um pouco de outro, e a gente vê o que faz sentido na nossa caminhada, para a nossa história. Então, se vocês puderem, continuem aqui, vamos seguir junto. Eu acredito numa coisa, gente, assim, ninguém tá aqui por acaso. Eu não tô aqui por acaso. Você não tá aí por acaso. Tem um monte de gente online nesse momento. Você tá onde? Aqui. Você tá aqui. Então tem um motivo para estar aqui. Se você tá passando por algum momento agora de tristeza, de decepção, de mágoa, tem um motivo. Talvez você não vai entender nada agora, como eu não entendi lá 17 anos atrás por que eu tinha que estar passando por certas situações. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Então, colhe o que faça sentido para você,
acolhe, o que não faz, deixa de lado e bora lá. Como eu falei para vocês, assim, a ideia de fazer essa semana, assim, tudo que eu faço é muito intencional. Eu procuro trabalhar muito, meninas, assim, entendendo que eu escolho minha vida, que tudo que eu tô vivendo hoje é consequência de algum ato meu ou pensamento lá de trás. Então, à medida, eu não vou dizer perfeição, óbvio que não, tá? Aqui uma humana que fala com vocês, mas eu tento fazer tudo muito intencional. Então, a proposta de hoje é poder transmitir para vocês de verdade todo o meu carinho e ajudar vocês a despertar para essa transformação. Ajudar vocês a, sabe, a só sentir o que tá incomodando, mas depois deixar ir. Muitas vezes eu escuto assim: ai, Lu, pra você é tudo muito fácil. Não, não é. Não é. Mas existe um papel que eu já fiz e eu já coube a mim uma vez, mas eu vi que esse papel não vai me levar a nada, que é de vítima. Eu entendi que se eu puder pegar um limãozinho e fazer uma limonada suíça, caipirinha, quem sabe eu até venda lá na frente. Eu entendi que o que o outro faz é responsabilidade do outro. O outro vai arcar com as suas consequências. Eu não, arco só com as minhas. E que cada minuto em que eu desperdiço a minha vidinha focada no outro é realmente um desperdício de vida, de minuto e de segundo, né? Então não é fácil, mas é possível. Existe passo a passo, existe ação, existe um olhar, né? O tempo não cura, tá? Nada. O que cura é o autoconhecimento, é a ajuda, é querer a mudança, é querer ser diferente. É isso que cura, né? Acolher os nossos sentimentos, não brigar com eles. Então, eu tô vendo que umas colocaram que estão tristes, né? O outro tá arrasado, o outro sente raiva. Então, eu lembro que quando eu senti a raiva, eu me conectei com ela. Bom, eu tô com raiva, o que eu vou fazer com isso? Eu vou buscar ferramentas para resolver isso. Ou eu vou canalizar para alguma coisa que faça mais sentido, né? Então, falar para mim que a pessoa separa e ela vai sair saltitando, rindo, pulando, principalmente em caso de traição ou quem vem de relacionamento abusivo, não existe, tá? Agora, eu posso pegar esse limão e fazer dele mais uma caipirinha, meu amor, que Nossa Senhora. Isso eu posso, tá? Então, a proposta é justamente essa. A outra questão é assim, depois de muitos anos, eu atendo já há mais de 10 anos, muita gente me pediu um curso sobre separação e eu criei um curso chamado Da Separação à Superação. Por quê? O que eu vejo muito principalmente quando a mulher ela quer resolver, né? E vou voltar, nós mulheres temos nossas características iguais. Então ela quer resolver, ela liga pro boy de madrugada e começa a falar, depois ela se arrepende. Daí ela chega pra vizinha e conta tudo o que aconteceu no relacionamento, depois ela se arrepende. Então, eu criei um curso muito legal, que se chama Da Separação à Superação. Mas eu vou falar dele e eu vou abrir para vendas apenas domingo, né? Independente disso, a minha proposta aqui é ajudar vocês. É justamente ajudar vocês neste processo. Então, domingo a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu quero sim que vocês façam parte disso. Por quê? Porque eu sei que dá resultado. Por que dá resultado? Porque eu apliquei na minha vida e nas de várias pacientes que eu atendi. Eu vou falar muito delas no decorrer das nossas aulas, tá? Eu vou direto ao ponto. Eu sou uma pessoa bastante objetiva, esse é meu jeito. Eu gosto muito de entregar o máximo para vocês, muito conteúdo, então compartilha aí com a mulherada, por favor, vamos lá, vamos trazer a galera.
Laura, isso mesmo, eu falo tudo, viu? Dentro dos atendimentos, né, desses 10 anos, as mulheres que mais ficam, vamos dizer, chateadas, magoadas no decorrer da vida, são aquelas que se ajoelham e pedem pro fulano ficar. Quem nunca, né? E aí, ela se arrepende por quê? Porque ela falou, ele, né, vai saber o que cada um reage de uma forma, mas normalmente é sempre para machucar mais um pouquinho. E aí essa mulher, se ela já tava com um monte de dodóizinho, ela sai toda lascada. E aí até curar aquilo ali é muito pior. Então, a proposta até do curso é justamente para que, gente, esse momento é um momento de introspecção. É um momento de você se conectar com você. É o momento de você sentir. É o momento de você cuidar de você. Não de sair por aí falando para todo mundo da sua vida, nem tentando resolver nada para não se arrepender depois. Então, essa foi a ideia do curso. Mas vamos seguir, né? Eu tô num processo de que eu tenho comido pouca carne. Eu tô com intolerância à carne. Carne, glúten. E assim, eu venho mudando minha alimentação faz algum tempo. Há uns 15 dias atrás, eu fui comer um lanche que já fazia mais de um ano, lembra de Mac? Sou apaixonadíssima por Mac, mas já fazia mais de um ano que eu não comia. E eu comi e não me senti bem. E aí eu fiquei pensando o quanto isso é igual relacionamento. Onde? Com 18 anos, você aceita uma traição. Aí você continua com a pessoa. Lá pelos 20, você pede pelo amor de Deus para a pessoa não ir embora. Lá pelos 25, você vê umas mensagens e finge que não vê, né? Isso não quer dizer que estava te fazendo bem. Porém, você não olhava para isso. Aí, quando você passa por um término bem impactante, por uma decepção daquelas, você nunca mais aceita voltar para o mesmo lugar. Nunca mais. Não é que você aceitava de ser traída. É que você não olhava, você não tinha consciência. Não é que a carne me fazia bem antes, os lanches me faziam bem. É que meu corpo dava uma rosnadinha. E aí o que eu fazia? Comia. E até comia macarronada meia-noite, era dessas. Até que começou a me fazer mal e meu corpo começou a gritar, né? Então, vamos imaginar assim, que você tá numa ponte, que eu vou pegar na tua mão, eu não sei que lugar da ponte você tá, mas eu vou pegar na tua mão, por quê? Porque eu já fui, já voltei, já caí da ponte, já levantei, já levei muitas mulheres, agora é com vocês. Eu vou pegar na mão de vocês e nós vamos atravessar essa ponte. Qual que é a ideia? Encurtar caminho. Porque talvez você esteja parada no meio da ponte. Só que é assim, gente, quando a gente tem 18 anos, lindo, 20 também, 25 talvez, mas não sei vocês, mas eu tenho urgência de ser feliz. Não dá. Nós não temos mais tempo para ficar parada no meio da ponte. A vida tá lá na frente. E eu tô cansada de ver mulheres que pararam a vida depois do término de relacionamento, sendo que são uma potência, que já era para estar lá na frente, ter construído uma cidade já. Então o que eu vou fazer? Vou pegar na sua mão pra gente junto passar por esse processo, né? Quando a gente fala de traição, e esse é o nosso tema, eu precisei passar por um relacionamento abusivo para eu me aprofundar mais sobre a questão da traição, né? Eu me lembro de dentro desse relacionamento ter momentos que eu ia em evento com a pessoa, era só meu corpo que ia, a minha alma não ia. Eu não queria estar lá, eu não queria estar ali. Mas o que eu ia fazer, sabe? Eu pensava, gente, mas, né, eu tenho que ser legal, eu tenho que estar aqui. Mas eu não queria estar, né? E aí eu pensava assim, o que eu faço? E como eu não entendia o que eu tinha que fazer, eu fui fazer o Ho'oponopono, eu meditava, eu rezava, para que Deus me libertasse daquilo. Seja lá se era o relacionamento ou eu o problema, o fato é, Papai do Céu me libertou, né? E aí eu entendi uma coisa. As pessoas me perguntavam o porquê do término e eu tinha que ficar explicando. E eu me sentia muito mal porque a impressão que eu tinha é que assim, se não teve uma traição física de homem e mulher, então eu não posso me separar. E aí eu comecei a me questionar o que é traição, né?
Infelizmente, a gente vive num mundo ainda muito, um país, né, principalmente machista, aonde quando você se separa, se você não for sem um braço, não tem justificativa, porque o homem pode trair, o homem pode isso, o homem pode aquilo, porque você poderia aceitar, você poderia isso, e aí a gente vai aceitando, até uma hora que essa criatura vai embora. Por quê? Porque a gente se perdeu da gente mesmo. Nossa alma já foi. Então, lembra que eu falei da intolerância da carne? Então, não é porque eu me submeto a um relacionamento que eu não tô feliz que eu tô aceitando. Só que eu olhava para aquilo e falava assim, mas gente, eu tô me traindo. Por quanto tempo eu me traí aceitando certas coisas? Agora, se eu me traio, por que as outras pessoas não vão me trair? Olha que interessante. Porque à medida em que eu deixei meus sonhos de lado, à medida em que eu parecia uma boneca, leva para lá, leva para cá, à medida em que eu não me posicionava sobre o meu querer, não sei se vocês já passaram por isso, eu estava me traindo. E aí olha que interessante, aí quando a gente fala de traição, o que vem é sempre aquela questão do homem trair com outra mulher, né? Muito bem, Laura, é isso. Assim, além da gente ter que lidar com essa questão da separação em si, você tem que estar dando explicações. E toda vez que eu vou atender uma mulher, isso é muito forte, né? Se você não tiver uma boa justificativa, não é motivo. Mas o homem, ele pode se separar, mas a mulher não. A mulher, ela precisa, sei lá, tá faltando alguma coisa, porque senão, como é que você pode, né? E aí é muito comum, inclusive, ela se sentir culpada. Mas ele me traiu só uma vez e eu separei, né? Olha, não pode, tá errado. Então, quer dizer, a gente se sente errada na história. E aí eu fui percebendo, eu fui tentando entender, falar, viu, mas peraí, o que é traição, né? Vamos lá. A gente tem a traição física, a gente tem a traição emocional, a gente tem a traição moral. E a gente tem o perdão para todas essas coisas. Só que, efetivamente, quem determina a régua da minha vida sou eu. Quem determina os limites do que o outro vai fazer comigo sou eu. Porque eu conheço mulheres que quando elas falaram chega, elas saíram, e tem uma em específico que ela saiu de dentro de um condomínio, pensa numa casa, catou o filhotinho dela, um colchão, a bolsa e foi embora. Ela aguentou até aonde deu. Então ela tem uma régua, a régua dela é a dela, a minha é a minha, a de vocês é a de vocês. Só que eu aceitei. Ninguém pôs uma arma na minha cabeça e falou, viu, Lucimara, você tem... Não, eu aceitei. Só que a traição, ela não necessariamente ela precisa ser física. Porque existem casais, por exemplo, que existe relacionamento aberto, onde o companheiro ou a companheira buscam outras pessoas. Tá em comum acordo. E existe relações físicas com outras pessoas, mas não tem mentira. Agora, a traição moral, aonde o outro fala mal de você. Vocês já viram aqueles homens que quando ele tá com você, ele conversa, bate papo, quando a mulher chega, ele é outra pessoa? Isso é uma traição. Porque ele é um personagem com ela ou um personagem com o mundo, não sabemos. Então, quando a gente fala de perdoar, de traição, primeiro, o que é traição para vocês? Efetivamente, porque existe acordos. Existe acordos, inclusive, que quando a gente começa a namorar, eles já vão se delineando. Não necessariamente esses acordos eu preciso verbalizar, mas tem aquela conversa, não, porque eu não aceito traição, não, porque eu não gosto assim, não, porque eu não gosto que grite, não, porque eu não gosto, né? E vai se formando. Agora, quando uma das partes quebra este acordo, como é que fica a relação? E aí eu escuto algumas coisas assim, mas Lu, eu fiquei junto e aceitei traição a vida inteira por causa dos filhos. Vamos imaginar que a vida é uma taça. E a taça tá toda trincada, são as traições. E os filhos são criados dentro dessa taça. O que eles estão aprendendo sobre relacionamento? Né?
Então não é pelos filhos. Ficou porque escolheu ficar e tá tudo certo. A gente não tem como mudar o que passou, mas a gente pode fazer diferente daqui pra frente. Lembra que eu falei pra vocês, a minha dor me trouxe até aqui. E não foi uma nem duas, foram várias que a gente vai falar nas outras. Não sei se vocês conhecem o lugar chamado Fundo do Poço. Então, sexta-feira a nossa aula vai ser sobre esse tema. Eu já tive lá. Você já teve? Nós vamos falar sobre isso. Então, assim, eu conheço a sua dor. Mas é importante a gente olhar que antes do outro me trair, eu me traio. E se questionar. Em que momento eu me traí? Em que momento eu baixei minha régua para o outro fazer o que quisesse comigo? Em que momento? E aí vem um ponto, né? Crenças. Crenças é tudo que a gente aprende ou aprendeu que se torna verdade na nossa vida. Algumas a gente lembra, algumas não, né? Então vamos lá. Se eu falar para vocês, homem, o que te vem à cabeça? Homem não presta. Homem é galinha. Homem trai mesmo. Homem nenhum é fiel. Não tem homem bom mais no mundo. O que te veio à cabeça? O que vocês ouviam quando vocês eram crianças? Casamento. Casamento é prisão. Casamento é ruim. Mulher só veio na vida para sofrer. Isso são crenças. Conta aí pra mim, o que vocês ouviam quando vocês eram crianças? Por quê? Porque isso tá gravadinho na minha cachola. Tá aqui guardadinho. Homem não presta. Então vamos pensar que a gente nasceu tudo peladinho, carequinha e tal, sem minhoquinhas. E aí a gente foi ouvindo coisas e vendo coisas, ouvindo coisas e foi enchendo a nossa cachola. Se pra mim esta crença é uma verdade, eu vou encontrar na minha vida o quê? Homens que não prestam. Não vale a pena casar. Se não vale a pena casar, se eu arriscar ser a doida da família que vai casar, o que vai acontecer? Eu vou me lascar, porque tá escrito lá na minha cachola, no meu HDzinho interno, que não vale a pena casar. Príncipe encantado, né? A gente vai do 8 para 80, ou que existe ou que não existe príncipe encantado. E aí, peraí, mas e se eu encontrar um cara super bacana? Eu vou achar que ele não existe, porque falaram pra mim que não é real, tá bom demais pra ser verdade, sabe aquela coisa? Então, crenças, qual que é o meu desafio hoje pra vocês, né? Pegar um papel e uma caneta e anotar. Aí vocês falam, ai Lu, mas eu sei. Não, anota, porque a hora que vocês começarem a escrever, vocês vão ver as crenças, gente, cabeludas que estão guardadinhas dentro desse HDzinho aí. E daí muitas mulheres acham que tem obrigação de ficar em casa para o marido trabalhar, ou seja, só ele vive, só ele, exatamente. Se só eu tenho que ser a cuidadora e ele pode sair para trabalhar, ele tem direitos, por exemplo, de trair. E se essa é uma verdade, eu vou atrair que tipo de homem com este perfil que ele entende que ele tem esse direito porque ele é o provedor. Né? Então esta crença, meninas, a gente tem que olhar quais são as crenças sobre relacionamento, sobre homens, sobre casamento. Com quem que a gente aprendeu sobre amor? Com papai e com mamãe. Papai é o nosso primeiro amor. Então, agora passa um balãozinho aí na cabeça de vocês. Como é que é o relacionamento dos papais de vocês? E vamos pensar quanto criança. O que é que vocês viram? O que é que vocês ouviram? E aí eu ouso dizer que tem algumas que estão me acompanhando aqui que estão vivendo exatamente o que a mamãe viveu com o papai. Por quê? Por causa das crenças. Então, quando a gente vai falar de traição, além de eu primeiro entender o que é traição para mim, eu tenho que começar a olhar quais são as minhas crenças sobre relacionamento. O que é que tá ali guardadinho? Homem é galinha? Homem não presta? Homem trai? Porque é elas que estão dando um norte. Pensa assim, que crença é um passo a passo para mim viver. E é elas que me delimitam,
tá? Então, falando de relacionamento, o que eu acredito sobre homem é o que será. E aí, agora, nós vamos falar sobre uma outra coisa. A diferença entre lealdade e fidelidade, né? Um homem, um casamento maravilhoso, ele é um educado, parceirão, companheiro, um belo dia ele viaja e daí conhece uma menina, fica, chega e fala, olha, eu vou ter que te contar, aconteceu isso, não tenho contato nenhum nunca mais, beleza. Ele traiu fisicamente, ele deixou de ser fiel, mas ele é leal. O outro, tem várias mulheres que dão em cima, ele não fica, só que ele tem no celular 250 contatinhos. Enquanto você deita de um lado, ele vira do outro e começa a conversar com as mulheres. Lealdade e fidelidade. Falava que é da natureza do homem. Pois é. Meus pais se separaram. Ou seja, se é da natureza do homem nós acreditarmos lá na nossa cacholinha, lá no fundinho, a gente vai aceitar algumas coisas, porque vai que é da natureza, né? Então, falando de fidelidade e lealdade. Uma coisa é você ser fiel e, de repente, escorregar. A outra é você deixar de ser leal. Quando você tá dormindo, porque você tá cansada, cuidou da casa de filho, trabalhou fora, virou dos avessos e o boy tá de bate-papo com mulheres, ele não está sendo leal com você. Quando vocês separam e ele diz, a ex é louca, porque ela é maluca, porque ela era ciumenta, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque ela não cuida da casa, porque ela não isso, ela não aquilo, ele deixa de ser leal com você. E existe uma diferença gigantesca entre uma coisa e outra. E eu vou dizer para vocês, eu que já experimentei as duas coisas, a fidelidade é possível a gente reverter, uma escorregadela, mas a lealdade não. A lealdade não. Porque uma vez que você minta, você tirou de mim o direito de saber a verdade. Então você está roubando de mim a verdade. E uma vez que essa lealdade é quebrada, como confiar de novo? Então percebam, gente, quando eu falo de vamos ver primeiro qual é a minha régua, o que eu permito e o que eu não permito. Porque, no geral, quando a gente se relacionava, começava os relacionamentos, casava, ninguém parou para pensar nisso. Hoje nós temos bastante ferramentas para isso. E é isso que eu quero para vocês. Porque essa semana eu ouvi uma coisa assim, Lu, eu sinto um vazio dentro de mim, né, depois do término. O que acontece? O vazio, ele sempre existiu, né, e eu dei esse exemplo, dou esse exemplo muito. Aí eu conheço o Zé, coloco o Zé aqui, eu fico olhando pro Zé o tempo inteiro, o vazio tá aqui, o vazio tá crescendo, porque o Zé não colabora também. Aí o Zé sai, e aí eu me assusto com o tamanho do vazio. Daí eu não quero olhar para esse vazio, aí eu venho aqui e coloco o Pedro. E aí eu fico feliz da vida, porque olha, eu tô olhando pro Pedro e o buracão vai crescendo. A conta vai chegar em algum momento. Então, antes de iniciar um novo relacionamento, qual é a sua régua? O que você aceita? O que você não aceita? O que você não aceita de jeito nenhum? O que é fidelidade para você? E o que é lealdade? Né? A Izzy falou aqui, eu pagava todas as contas e ele me traindo. Isso é muito interessante, ó, vamos lá. Nesta frase, eu escuto muito isso. Eu fazia tudo por você e você me traiu, né? Olha só. Quando eu faço tudo pelo outro, Izzy, eu tô deixando de fazer para mim. Então, antes do outro me trair, eu me traí. Percebe o recado do universo? Eu me traí. Então, o que a gente tem que aproveitar neste momento? Neste processo, né, que eu tô passando pela separação para ir para uma transformação efetiva, a minha régua vai subir. E agora eu não aceito menos do que eu mereço. E o que eu não aceito? E o que é possível a gente relevar? O que dá para contornar? Conheço mulheres que, para o cara não trair, ela se relaciona com algum que é praticamente filho. Ela paga a conta, lava, passa, cozinha, trabalha. Faz sentido para ela? Show de bola, sem julgamento.
Agora, e se ele ganhar na Mega Sena amanhã, será que ele vai ficar com ela? E aí nós vamos voltar de novo. Ele vai ser leal a essa mulher? Isso é lealdade, né? A fidelidade, ok, aconteceu, mas e aí? A Gabriela traiu várias... E normalmente é assim, gente. Num geral, acredito que com a Izzy também foi a mesma coisa. Num geral, é mais de uma vez. É duas. Eu percebo que dá, então eu vou uma, duas, eu vou extrapolando os limites. Por quê? Porque eu não sou leal. Lealdade é respeito, né? Respeitar o outro pelo que o outro representa na nossa vida, pelo que dói no outro. Eu sempre vou dizer assim, que a gente tem que ter muita consideração pelo outro e pela gente, pela história que a gente constitui juntos. Os perrengues, o que acontece em volta se reverte. Luciana, perfeito, foi isso que eu falei no início da live. Se faz sentido o casal, troca de casal, gente, relacionamento aberto, swing, tanto faz. Fazendo sentido para ambos, ok, então não existe essa fidelidade, mas existe lealdade. E a lealdade é firmeza. A fidelidade, quando se quebra, se converte, mas a lealdade é difícil, porque o buraco é mais embaixo, né? Eu tenho o caso de paciente que ela se separou, teve um relacionamento muito tempo, separou, voltou, foi. Todos os relacionamentos dela terminavam em traição. Todos. Aí a gente começou a resgatar as crenças. O que ela acreditava como verdade? Lembra que a gente falou? Homem não presta, que homem trai mesmo. A outra falou que homem... Como é que foi a fala? Que homem para homem é normal, né? Trair, hein? É do instinto, né? Aí a gente foi ressignificando. E aí ela mudou. E a energia dela começou a atrair outro tipo de homem. A Luciana perguntou se fidelidade e lealdade andam juntos. O ideal seria. Mas se existe, vamos dizer assim, a pessoa pode errar, mas não deixar de ser leal. Porque às vezes ela não erra, mas ela deixa de ser leal. Essa é a diferença. Então, no caso dessa paciente, por exemplo, todos os relacionamentos, eles traíam, terminavam em traição. Então, o que a gente precisou? Olhar para aquelas crenças. Quando eu falo olhar, gente, eu trabalho muito a técnica da escrita. É pegar lápis, papel e anotar. Tudo que eu acredito sobre relacionamento, sobre homem, sobre casamento. Fui colocando. E aí a gente vai ressignificando, ou seja, criando outras crenças. Hoje ela tem outro tipo de relacionamento. Mas Lu, esse outro tipo de relacionamento é perfeito? Não, mas pelo menos, meninas, é algo que ela vai aprender. Sabe quando você passa na primeira série? E daí você faz ela de novo, e de novo você reprova e faz de novo, de novo. Então, quando você repete relacionamentos e eles são todos iguais, você tá de novo repetindo a mesma coisa. E é esse o meu desafio com vocês. É que, beleza, ok, houve a traição. Então, vamos mudar a crença, vamos olhar para a crença, vamos ressignificar. E a partir de agora eu vou atrair outro perfil de homem. Não é perfeito, até porque nós também não somos. Mas eu vou aprender outras coisas. Esse é o nosso desafio. E não tá num processo de repetição. Um outro caso muito legal, que é importante vocês olhar, lembra que eu falei da onde vem as nossas crenças? Começa lá com papai e mamãe, e depois vem religião, aí vem sociedade, o que eu entendo como verdade, né? Um outro caso é assim, ela buscava homens, assim, príncipes, cavalheiros, educados, legais, né? E ela encontrava. Só que depois esses homens traíam. E aí nós fomos buscar a história. O pai dela era caminhoneiro. Então o pai dela ia na casa a cada 3 meses. O que acontece quando o papai vai na casa a cada 3 meses? Ele é o quê? O legalzão.
Ele leva dinheiro, ele leva presente, ele fica um fim de semana e volta pro mundo, né? Então, o que acontecia? Ele era um excelente pai, porém, existia até famílias em outras cidades que ele tinha. Então, como marido, não. Mas o que ela estava buscando nas relações? O pai dela, porque ela queria um homem igual ao pai dela. Ela encontrava inteiro. Homens, cavalheiros, maravilhosos, educados, que dão presente, mas que traem. Quando cai tua ficha e você fala, caramba, gente, não é que o Zé aí que eu tava é parecido com meu pai? Aí você começa a olhar, o que eu tenho que olhar no meu pai para não atrair mais esse mesmo tipo de homem? E quando a gente começa a perceber isso, nós vamos trazer pra gente a responsabilidade. Lembra que eu falei, eu já fui a vítima, eu já fui a que culpava todos os boys do universo. Legal! Só que aí eu vi que eu não saía do lugar. E eu não sei vocês, gente, mas nós não podemos perder tempo. A gente tá aqui para ser feliz e tem que ser para ontem, né? Então, uma vez que você começa a identificar aonde você aprendeu, né? O que é traição? Qual a medida da sua régua? O que você permite? O que você não permite? Você passa a mandar um recadinho pro universo dizendo assim para ele: é esse perfil que eu quero. Eu me lembro, uma época, adolescente ainda assim, eu escrevia tudo o que eu queria no boy. Características, né? E assim, era batata, a gente encontrava perfeito. Só que eu não escrevia o que eu não queria, né? E aí eu fui aprender também que eu preciso dizer pro universo, para papai do céu, que eu não quero, para não arriscar. Então, eu quero, para mim, ser fiel e ser leal. É um valor? Eu quero os dois juntinhos na minha vida? Então, beleza. Não, eu não ligo. Pode trair, isso aí não é, para mim não pesa. Mas eu preciso que ele pague minhas contas. Tá? Sobre perdoar, né? É muito engraçado. Eu fiz um post esses dias e a pessoa colocou assim: ai, não deve perdoar que é perda de tempo, que eles vão fazer de novo. Então, gente, veja bem. Perdoar é uma coisa, perdoar e voltar com a pessoa é outra, voltar com a pessoa e não perdoar é outra. Se eu volto com a pessoa e não perdoei e aquilo me tortura, eu tô traindo quem? A mim mesma. Daí não posso estranhar se ele me trair de novo. Legal? Tá? Agora, eu posso perdoar e não voltar. Simples assim, eu não tenho raiva, não tenho mágoa, eu só entendo que não é pra minha vida. Eu quero que essa pessoa seja feliz lá longe. A minha régua não permite isso. Assunto encerrado. Eu acho que depois de uma certa idade a gente entende que amor não basta, gente. Amor não basta, existem várias outras coisas, lealdade, respeito, um monte de coisa. E eu vou determinar o que é necessário para, mas só amor não basta. É legal, mas não basta. Se eu tenho 18 anos, talvez, mas depois de um tempo a gente vai entendendo que as relações, elas precisam de algo mais. Cara, eu perdoei e não voltei para eu viver em perfeito. É isso. Eu não preciso voltar com a pessoa. Então, isso é tão automático, gente. Quando eu posto assim, perdoar ou não perdoar? Não perdoe. É perda de tempo. Mas ninguém falou em voltar, né? Então, antes de eu perdoar o outro, primeiro eu tenho que me perdoar por ter aceitado coisas que eu não merecia. É primeiro comigo. Primeira comigo, o papai do céu já falava, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o irmão como ama a si mesmo. Como é que eu amo o irmão se eu não me amo? Porque se eu aceito um relacionamento que me machuca, eu não tô me amando. Então, quando a gente fala em perdão, antes de pensar em perdoar o outro, é pensar, caraca, mas será que eu não me traí primeiro? Lembra que eu falei para vocês de eu ir em eventos e eu não querer estar lá? Eu lembro de locais, gente, que tinha ali comida linda, chique, não sei o que, e eu queria estar em casa comendo arroz com abobrinha. Eu me traí.
E aí, quando a gente olha para isso, a gente sai do papel de vítima e pega a vidinha aqui, ó, pelas mãos e fala, é comigo o negócio. E aí, se eu aprender a me perdoar, eu saio perdoando todo mundo. Porque eu aprendi uma coisa que é assim, eu dou a razão para quem quiser. Eu quero ser feliz. Sabe aquela frasinha lá que eu quero, não sei se vocês conhecem, tem uma historinha que o cara tá andando com o carro, e aí a mulher olha e ela pensa em falar que é por uma direção, daí o cara fala, não, mas é por outra. Daí ela fala, então tá bom. Aí ele vai procurando e roda, até que chega num posto de gasolina, o cara falou, é lá. Daí ele olha pra ela e fala, mas por que você não insistiu? Aí ela fala assim, porque eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. Então, eu tô nessa fase, eu não sei vocês. Então, a pessoa quer ter razão, beleza? Ah, traiu porque você isso ou você aquilo, beleza? Pode ter sua razão lá no seu canto. O negócio é eu comigo mesma. Eu não posso me trair. E quando a minha régua aceita coisas demais, eu estou me traindo. E aí, como é que eu vou pensar em perdoar alguém se eu estou me traindo? Primeiro é comigo. Primeiro é comigo. Quanta coisa, gente. Olha, eu não conheço a história de cada uma de vocês, mas eu vou afirmar em mais de 10, 12 anos aí de atendimentos. Quanta coisa vocês aceitaram antes dessa traição aí final, daquela derradeira para terminar? Fale para mim. Não é uma coisa, não é duas, não é três. É muita coisa. Ou seja, quando existe daí de fato uma traição física, e aí eu vou voltar falando para vocês de novo na questão fidelidade, lealdade, cara, aquilo é a gota d'água só. Mas até aí, quanta coisa vocês aceitaram para manter o casamento, em prol aquelas crenças que vocês acreditavam que fazia sentido. Quantas vezes vocês se traíram? E agora é a hora de se perdoar. E aí sim seguir. Porque quando eu me perdoo, os demais, gente, pode ter razão à vontade. O que eu sou? Louca? Beleza. O que eu sou? Ah, tá, sou também, sou. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Assim, o futuro nosso depende só da gente, são nossas escolhas. É isso que a gente tem que entender. Nós não vamos conseguir voltar para trás. Agora, gente, principalmente os 40 a mais aí, 30 a mais. Cada dia conta. Nós não podemos ficar no meio da ponte paradas, a vida tá seguindo, e é isso, esse é o nosso desafio, se perdoar para não passar por mais situação alguma, para não se permitir, sobe a régua, Lu, mas e aí, eu vou ficar sozinha? E aí nós vamos falar sobre isso na quarta-feira, mas fez sentido para vocês, meninas, a diferença entre traição? Se antes de eu perdoar o outro, eu tenho que me perdoar. Eu tenho que olhar onde eu me traí antes de apontar as traições do outro. Porque o outro ficou lá com outra pessoa. Mas e eu? Eu fiquei sozinha. É isso que eu quero que vocês pensem. Para chegar nessa traição, muito, Isa, é isso, viu? 30 a mais, não temos tempo, gente. A gente tá aqui para ser feliz. Esse é nosso objetivo, né? E aí a gente vai falar na quarta-feira sobre desapegar. E eu quero convidar vocês para estarem comigo, porque eu tenho uma técnica muito legal que vai contribuir demais para isso, né? Para desapegar. Agora vocês já entenderam. Primeiro eu me perdoo, eu entendo as minhas crenças, relembro papai e mamãe, vejo o que eu aprendi sobre relacionamento e entendo. Eu me mudo internamente para atrair homens diferentes. Vai ser muito legal, a gente vai falar muito sobre essa questão do desapego, porque eu sei que a dependência emocional é como uma droga, tá? Não é fácil. Quem não tá no grupo, gente, terminando aqui, corre no link da bio, entra no grupo, que amanhã vai ter algumas atividades por lá. Domingo é uma mentoria, eu quero conhecer a carinha de vocês mais de pertinho, quero todo mundo junto, quero vocês comigo todos esses dias. E domingo vai rolar um sorteio. Como é que vai ser esse sorteio? Eu vou sortear
um curso inteirinho para uma de vocês, para quem? Primeiro, lá na descrição do grupo, preencher uma pesquisinha, uma aplicação que tem lá. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso. O outro ponto é estar nas 3 lives, e nessas lives vão ter uma palavrinha mágica. Daí no domingo, quem tiver no Zoom comigo na aula, a gente vai fazer o sorteio e eu vou perguntar as 3 palavras. Se souber as 3 palavras, está dentro do grupo das superadas. A palavra de hoje é perdão. Marquem aí, a primeira. Perdão. E que mais? Tem um post no Instagram, foi postado acho que agora umas 9h30. Comentem lá, eu quero muito saber de vocês o que vocês acharam da nossa aula de hoje. Tá? Aí é a contribuição que vocês vão me fazer. A gente tá em 30 pessoas. Comentem lá o que vocês acharam, de que forma fez sentido na vida de vocês. E eu queria saber agora de vocês, em uma palavra, o que fez sentido. Se vocês puderem resumir a nossa live em uma palavra, que palavra seria? Coloca aqui pra mim, quero ver o movimento, gente. Sempre lembrando, né? Tem metodologia, como tudo. Tem metodologia, tem formas de vocês superarem, tem formas de vocês passar essa ponte, mais rápido. Não temos tempo, a gente veio para a vida para ser feliz e cada dia que passa eu tenho mais certeza disso. E eu quero ser contribuição na caminhada de vocês. Resiliência, gratidão, que lindo, recomeço, aprendizagem, que lindo, que lindo. Olha, gente, essa troca, como eu falei para vocês, o que eu acredito no início, que se a gente se unir, e esse é meu propósito de vida, que cada mulher saia de um relacionamento, ou quando o relacionamento termina, os homens vêm, os homens vão, e elas fiquem inteiras. Essa é minha missão. Não é que eu não vou ter mais relacionamento, eu vou, mas eu vou permanecer inteira, em pezinha, na raiz ali, meu bem, porque eu permaneço. E sabe quando que eu consigo? Quando eu consigo olhar para minha história. Eu saio do papel de vítima e olho e falo, peraí, vem cá, Lucimara, sua linda, agora tá na hora da gente prosear. Deixa o Zé pra lá. Nós duas aqui. É isso. E assim, o que eu garanto a vocês, que vocês vão fazer deste momento de separação a transformação da sua vida. Eu quero vocês daqui 1 ano olhando e lembrando dessa live e falando, caraca, realmente quanta coisa mudou. Renascimento, luz no fim do túnel, que lindo, gratidão, meninas. Acho que a palavra de hoje é entrega. Para mim, assim, a cada trabalho, né, a cada grupo que a gente monta, eu fico mais preenchida e eu me permito me entregar mais, porque eu sei o quão é importante. Eu precisava de livrinhos, hoje vocês contam com ajuda e eu quero ser contribuição na história e na caminhada de vocês. Então, quarta-feira a gente se encontra às 21 horas. Bora desapegar, hein? Quero saber de mais ninguém apegado aí. Fechou? Quarta-feira às 21 horas. Não esqueçam de comentar no post lá. Tem uma fotinha minha toda produzida, bonitinha. Comentem lá que eu quero ver o que e como foi importante para vocês esse momento. E a gente vai se encontrar na quarta-feira. De novo aqui. Um beijo no coração de vocês. Pega papel e caneta e anota as crenças. Relembra como é que era papai e mamãe, o relacionamento dos dois. E avalie sua régua. O que é que você não vai mais aceitar para sua vida? Beijo no coração. Uma linda noite para vocês e gratidão. Gratidão. Beijo. Fiquem com Deus, viu? Beijo, beijo.